Vamos passar por outra fase. A Celina Tiberidiana também foi a Chicago e ela foi para o Congresso, porque eu fiscalizei. Obrigada. Bom dia a todos. Então, essa experiência, como os meus colegas anteriores já mencionaram, realmente foi muito rica. É sempre muito importante nós termos essa oportunidade de verificar o que se faz lá fora e comparar com o que nós fazemos aqui. Os primeiros dias, sinceramente, eu estava ansiosa pelas conferências relacionadas ao tema, e as primeiras que tiveram, a gente está muito diferente realmente do que a gente faz no Brasil. O que nos dá grande contentamento. Na verdade, nós estamos no mesmo patamar da equipe lá fora. A equipe dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Ásia, enfim. Isso nos gratifica muito, mas sempre tem algo mais, né? Quer dizer, a gente não está totalmente pronto, nós não fazemos absolutamente tudo, não chegou ainda aquela tecnologia de ponta que dá, por exemplo, para a gente já pensar em aumentar a sobrevida, a qualidade de vida dos nossos pacientes, como, por exemplo, o marca-passo diafragmático. Isso a gente não tem aqui, é uma coisa que eu acho que vai acontecer, está nos primórdios ainda. Então foi um negócio muito interessante, além de outros aspectos aí que abriram nossos olhos para outra situação. Pode passar? Isso daqui é só um demonstrativo dessa associação MND, né, a Associação Doença do Neurônio Motor. As palavras que aparecem grande, né, em letras assim maiúsculas, são aquelas que têm maior acesso nesse site. E as palavras menores são aquelas que são menos procuradas. Aqui, para vocês terem uma ideia, né, doença do neurônio motor, que aparece aqui em rosa, e motor, diferença, pessoas, apresentação, neurônio, testes, estudo, professor e tudo mais. É grande, isso só do ano de 2011. É imensa a procura sobre informações nessa situação. Vou te passar, Adri. Primeiro nós vamos falar de um estudo que fala da experiência prolongada com o uso da ventilação não invasiva na doença do neurônio motor, né? Nossos pacientes usam não invasiva há muito tempo e interessante o tema, simples, mas nós nunca nos perguntamos, né, o que o paciente sente? Qual é a sensação dele? Tem múltiplas queixas, e obviamente que tem coisas boas também. Então, esse estudo, eles apresentaram vários questionários, um estudo norte-americano, eles apresentaram vários questionários justamente com o objetivo de entender como o indivíduo interpreta o uso do BiPAP, a máscara, o fato de usar a noite inteira, o fato de começar a usar durante o dia. E assim eles acompanharam os pacientes que tinham pelo menos um ano de uso até o estágio final. Pode passar. Então, assim, o estudo avaliou o impacto positivo da ventilação não invasiva na doença do neurônio motor. E pouco se estudou, como eu falei, acerca disso, dessa percepção do indivíduo que usa a máscara, usa o BiPAP por longos períodos. Pode passar? Então, o objetivo foi esse, identificar a experiência deles, né? E eles utilizaram questionários, esses questionários que abordavam aspectos fisiológicos e psicossociais, né? O estudo teve início em 2008 e a partir daí eles começaram a acompanhar pacientes enquanto vida tinham, né? Então, os critérios para inclusão no projeto era que, obviamente, ele tivesse diagnóstico confirmado de doença do neurônio motor, que fosse também definida a necessidade da ventilação não invasiva pelo médico respiratório e além das evidências do quadro de hiperventilação noturna e também baseado nos sintomas da oximetria noturna, aquele testezinho que talvez alguns de vocês tenham ouvido falar, se for paciente que talvez tenha realizado, que é a colocação de um oxímetro durante a noite inteira, onde se mensura o nível de oxigênio do paciente e grava o aparelhinho colocado no dedo, oxímetro comum, só que ele tem memória, grava o nível de queda da saturação e as oscilações também da frequência cardíaca. E além disso, o indivíduo tinha que ter a capacidade de verbalizar, de se comunicar para falar sobre o que ele realmente estava sentindo. Foram 35 pacientes no estudo inicial. Pode passar?
Então, o primeiro nome de cada paciente, a idade de início, né, da ventilação não invasiva, o tipo de acometimento, eles verificaram também, se o início era bulbar ou se o comprometimento era nos membros, né, e cada um tinha um período de início em meses, um período de uso em meses, e eles foram mensurados, esses questionários, eles foram avaliados periodicamente, né? Pode passar? As queixas mais comuns, eu acredito que seja aquilo que vocês escutam aqui também, né? Que pelo menos para mim isso é muito comum. O paciente reclama da máscara. Máscaras nós temos no arsenal, são vários modelos, né? Tamanhos e formas. Mas a gente nunca encontrou uma máscara que definitivamente o indivíduo dissesse, essa eu estou feliz. Com essa daqui, essa é super confortável. Sempre tem alguma queixa. E a técnica nossa, nesse sentido, é de utilizar vários modelos, porque quando o paciente cansa de ir, meus colegas todos da fisioterapia respiratória, Eduardo, a Cíntia que estão aqui, todos nós temos que pensar em outras máscaras, outras possibilidades. Caso contrário, o paciente cansa de uma máscara só por conta do uso contínuo, né? As pressões, eles reclamam, há situações, obviamente, que nós precisamos aumentar os níveis de pressão, porque a pressão mais baixa é mais tranquilo de aceitar. À medida que você vai aumentando, fica mais difícil, mas a depender da necessidade, a gente precisa fazer isso. E ainda, o desconforto das correias, aquelas faixas que fixam, né? A gente chama de correias, cabresto, é um nome feio, mas enfim, são aquela touca que fixa a máscara ao rosto do paciente. Isso gera muito desconforto, eles reclamam muito. Irritação nasal, né? Escaras às vezes, machucados feios, que nós fazemos de tudo para evitar, mas se você passa um período sem ver o paciente lá, você vê mais na frente algum comprometimento. E os alarmes, que tem alarme que a gente não pode deixar acionado. Então essas foram as queixas principais dos pacientes. Pode ir, Dri. Mas, em suma, a não invasiva, de fato, traz um grande benefício. Ela aumenta a qualidade de vida, aumenta a sobrevida dos indivíduos. E as pessoas referem, eu já não tenho mais tanta falta de ar, né? Melhorei nesse sentido, melhorei da fadiga, melhorei a minha voz, melhorei meu estado de alerta, porque melhora a cognição, melhora a compreensão, a atenção, a concentração, quando você tem um aporte adequado de oxigenação para o cérebro. E do ponto de vista da interação social, melhora também, né, o indivíduo se sente mais relaxado, mais confortável, com uma visão mais positiva da vida. Então esse estudo realmente definiu para a gente aquilo que nós já sabíamos, mas não havia ainda sido documentado, que o benefício da não invasiva é gritante na esclerose lateral amiotrófica. Pode ir. Agora, em relação a cuidados multidisciplinares, né, mas com um foco significativo aqui na função respiratória. Pode ir. Então, as intervenções respiratórias, como a ventilação não invasiva, de fato, podem aumentar a sobrevida, melhorar a qualidade de vida dos pacientes, mas essas avaliações respiratórias, a assistência e a pesquisa, elas merecem uma atenção maior dos centros de pesquisa. Isso é um estudo da equipe do Hospital Johns Hopkins, dos Estados Unidos, e eles fizeram aí uma retrospectiva, sobre tudo que nós fazemos, todas as técnicas que nós utilizamos. E aí eu te digo, muita coisa a gente faz aqui, não absolutamente tudo, é o que a gente vai ver agora. Pode ir. Então, assim, é uma grande verdade que a principal causa de morte na esclerose lateral amiotrófica são as complicações respiratórias, né? E, assim, o trabalho muscular respiratório, ele é muito intenso, é muito comprometido nos pacientes. Pulseira caída? Deixa eu botar. Obrigada, desculpe que está em inglês, mas eu queria trazer um slide para que vocês vissem como o pessoal interpreta muito semelhante. Então, esse trabalho respiratório aumentado gera e às vezes o indivíduo tem uma cifroescoliose, a coluna torta, um desvio na coluna, e ainda o tórax arqueado, aumenta ainda mais a dificuldade respiratória. Ele já tem dificuldade por conta da fraqueza da musculatura respiratória, mais uma escoliose compromete significativamente a condição de respirar.
a posição ventilatória dos pacientes. Isso gera nos pacientes microatelectasias, que são pequenas áreas pulmonares onde ocorre fechamento, que a gente chama de colabamento pulmonar. O indivíduo também tem um padrão que se diz restritivo por conta dessa fraqueza respiratória. É aquele tórax que não expande adequadamente. Então, esses são os fatores, né? A caixa torácica com pouca expansão, né? O excesso de salivação, a dificuldade na fala, o distúrbio do sono, o excesso de salivação, a baba, a perda de peso, são todos fatores relacionados que comprometem ainda mais a função ventilatória, que intensificam o trabalho ventilatório e predispõem às infecções respiratórias. Então, a gente tem que ter as medidas de força da musculatura inspiratória, de força da musculatura expiratória, a gente tem que medir precocemente a tosse, para tentar melhorar a condição de tosse, porque é um aspecto de grande comprometimento, o paciente não tem força para tossir, consequentemente ele não consegue expelir as próprias secreções. E aqui nós usamos meios de técnicas manuais e técnicas mecânicas. Aqui você utiliza um umbigo, utiliza um coffee assist, que são aparelhos que vocês já tiveram contato, o pessoal já demonstrou, Eduardo, a Simone, mostraram em outras ocasiões, em outras reuniões. E a aspiração de secreções, muitas vezes, mesmo com coffee assist, você ainda precisa aspirar, porque a grande acúmulo, especialmente nas situações de infecção pulmonar. Pode passar? Então, o que acontece? A ventilação não invasiva, ela aumentou significativamente esse tempo que o indivíduo está com a gente, né? Ela melhora a qualidade de vida, melhora o sono, melhora a cognição e assim, essa sobrevida tende a ser de mais de 6, 7, 8, 10 anos. Nós temos pacientes já há bastante tempo com a gente. Mas nós seguimos ainda critérios desde 1999 instituídos, né? Então, assim, será que o uso da ventilação não invasiva mais precoce traria mais benefício para os nossos pacientes? Porque, em geral, nós indicamos o BiPAP noite, quando se faz aquele teste do sopro, a espirometria, e se detecta que o indivíduo tem 50% da sua capacidade respiratória, né? E se a gente colocasse antes, essa era uma das perguntas, se nós tentássemos, o mundo todo segue essa linha, e se nós começássemos a pensar, será que essa é a melhor alternativa? E ainda, né, quais seriam os nossos objetivos em relação ao tratamento com a não invasiva ou outros, né? Pode? Então, os critérios que eu comentei são esses critérios que vêm desde 99, que nós temos que ser vigilantes em relação à hiperventilação, oferecer a ventilação não invasiva na medida da necessidade, respeitar a autonomia do paciente, e sabe-se que todas essas técnicas que nós utilizamos quando nós nos preocupamos, por exemplo, com acesso de secreção, elas são ainda um tanto agressivas. Aqui, tudo que a gente faz aqui, né, do ponto de vista da avaliação, eles repetem lá. Mas tem algumas coisas, assim, que já se sabe há mais de 5 anos, que dá importância à utilização do sniff, por exemplo, que é a medida da pressão nasal, ela detecta muito mais precocemente a fraqueza da musculatura respiratória, muito mais precocemente do que na espirometria, por exemplo, que é o teste do sopro, né? Então, mas infelizmente esse aparelho ele não tem vivo. E a gente não tem ainda para estar aplicando, né? Não temos o aparelho nacional. Até o último simpósio internacional de fisioterapia respiratória que eu frequentei, havia um grupo que tinha desenvolvido o sniff brasileiro, mas ainda não estava com aprovação para liberação. Então vamos aguardar, dentro em breve existe aí essa possibilidade de a gente estar usando o sniff também. E aí, apesar de fazer os testes prévios, utiliza o BiPAP na época adequada, acompanha o paciente, coffee assist e tantas outras técnicas, tantas outras terapêuticas que se utilizam, chega o momento de decidir sobre a traqueostomia ou não. E isso é muito particular no aspecto de escolha dos pacientes. Tem pacientes que optam por realizar e tem pacientes que optam por não realizar.
Então, qual seria o objetivo de manter, né, de realizar a traqueostomia? É de, pelo menos, melhorar no sentido da hospitalização. Porque tudo tem prova e contra, né? O paciente traqueostomizado, infelizmente, ele é mais suscetível a infecções. Mas diminui significativamente o trabalho respiratório, fica muito mais fácil para retirar a secreção, muito mais confortável para ele. E nós temos alguns pacientes traqueostomizados que estão muito bem, que estão aí na expectativa de surgir uma medicação nova, e enquanto isso eles estão mantendo um estágio de saúde, um estado estável, tranquilo, que é essa a nossa expectativa também, né? Mas isso, como foi colocado lá, e nós bem sabemos aqui, requer uma interação muito grande da equipe multidisciplinar, quer seja fisioterapeuta respiratório, motora, médicos, neurologistas, pneumologistas, cuidadores e tudo mais, né? Fonoaudiólogos, e lá eles falaram bastante sobre o marca-passo diafragmático, que a gente não começou a usar ainda em esclerose lateral amiotrófica aqui. Já tem alguns estudos no Brasil, mas não é propriamente dito, não que seja do meu conhecimento, né? Então, a utilização do marca-passo diafragmático, ele foi inclusive aprovado pelo FDA. Já. Os estudos começaram bem precários, um ano pequeno, foi crescendo, e agora ele já é aplicado lá, aumenta a sobrevida realmente dos pacientes, demora para vir a utilizar o BiPAP, né, consequentemente para a realização da traqueostomia também, só que qual é que se coloca na marca-passo diafragmático, o indivíduo tem que ter, por exemplo, uma função respiratória da ordem de 65%. Quer dizer, não dá para esperar muito para fazer. Se for fazer, que se faça um estágio mais precoce, onde o padrão ventilatório ainda seja um padrão restritivo e moderado, não seja tão acentuado, porque daí, infelizmente, já não dá mais, né? Não dá para realizar. E aqui esse episódio mostra, né, que ele melhorou a qualidade do sono, mas a longo prazo ele ainda permite o declínio da função pulmonar. Não é óbvio que acontece, demora um pouco mais, mas ele não dá um stop, não basta, né? Ainda progride, só que a gente tem um tempo maior com ele, né? Ele realmente minimiza aí a utilização da mesalgina e os outros procedimentos. Pode passar. Então, eles falaram também, além dessas avaliações dos testes pulmonares repetitivos, qual seria o período ideal. Normalmente nós realizamos essas avaliações respiratórias de 3 em 3 meses, é um critério mundial. E a pergunta é, será que se deveria fazer antes? Esse prazo está correto? Né? E falaram sobre a questão do cafeciste, por exemplo, né? Que o cafeciste realmente é um dos nossos grandes aliados no tratamento do paciente. Além disso, eles falavam do veste, que é um colete que gera uma percussão torácica externa e melhora a eliminação de secreções. Não para quem é fisioterapeuta respiratório, não. No passado nós usávamos muito a capotagem com o objetivo, além de drenagem postural, colocar o paciente numa dada posição, a depender da escuta, onde tem secreção, lobo inferior esquerdo, então dentro do paciente lateral direito, e numa dada posição que a gravidade já ajude a escoar essa secreção. Além disso, se fazia percussões torácicas. Mas essa técnica, ela não tem nível de evidência bem científico. Quer dizer, nos estudos realizados, sabe-se que a capotagem não surte o efeito desejado. E lá eles lançam mão dessa alta frequência através da oscilação terrestre. O indivíduo é um colete que ele usa e aí gera uma movimentação em todo o tórax, quer dizer, não desprezar nenhuma, associa-se na imensa maioria das vezes ao cafeciste e facilita a eliminação de secreção com muito maior facilidade, né? Além das respirações que a gente também faz bastante aqui. Aqui é demonstrativo, lá a gente viveu uma foto de um paciente que tivesse adulto, então aqui a gente mostra um paciente protocolizado, inclusive, né? Que ele
questionamento nosso, mas escuta, investe, ele pode ser usado no paciente para customizado? Pode. Ele pode ser usado e aí já facilita a sucção via cânulas de traqueostomia. Então, realmente, é mais um aliado que se tem. Nós temos o CaixaFish, nós temos o BIPAP, o BIPAP é fornecido pela Secretaria da Saúde, aqui em São Paulo em parceria com o Instituto do Som, custo zero, obedecendo uma lei federal, isso é ótimo. Para o CaixaFish nós ainda não temos, né? Em geral, quando eu peço ao convênio, o convênio libera, às vezes demora um pouco mais, um pouco menos. Quando o paciente tem Medicare, fica muito mais fácil. Desculpa, fica muito mais fácil de conseguir. Agora, quando o paciente não tem Medicare, é mais complicado de conseguir o CaixaFish, tem que ser alugado de forma particular e ainda é bem caro. E o resto custa $9.000, quer dizer, também está fora da nossa realidade, né? Então, aqui eu volto a frisar aquela frase da Fernanda, né? De que adianta ter tanta tecnologia se ela não está à nossa disposição ainda. Nós esperamos que em breve. Eles falaram do Tosca, né? O Tosca é um monitor de CO2 transcutâneo que detecta a insuficiência respiratória mais precoce. Eles levaram o aparelho lá, que detecta o nível de gás carbônico, né, que a gente exala, mas ele não é medido como nós usamos aqui com cateterzinho nasal. Ele é colocado o aparelhinho no lado da orelha e ele faz a medida do CO2 que a gente libera a cada respiração. É um estudo que, para a realização desse estudo, eles fizeram um comparativo do Tosca com a gasometria arterial, que é o sangue tolhido da artéria. Pegaram mais de 100 pacientes, fizeram essa avaliação e compararam e identificaram que o Tosca tem boa reprodutibilidade. Pode passar? Um pesquisador comentou sobre a importância do raio-x no paciente com ela. Será que fazer um raio-x de tórax é interessante? O que a gente pode aprender com isso? Ele não está infectado nem nada, ele não está desconfiando de nada, porque eu vou fazer raio-x? Ele não queixa de dor, ele não teve fratura de costela, para que o raio-x, né? E ele coloca que... Deixa eu ver se eu consigo apontar. A postura tá. Ele coloca que a gente pode ver a traqueia, essa região aerada e preta, a traqueia. Pulmão direito aqui, pulmão esquerdo, área cardíaca, né? Aqui a região de fígado, estômago e tudo mais. Ele coloca que a cúpula diafragmática direita e esquerda, isso aqui é o diafragma, esse músculo que vai de um lado a outro, divide o tórax em metade superior e inferior, né? Ela é diferente no paciente com esclerose lateral. Ela tem um tamanho menor, e a expansão desse tórax, por conta da inserção desse diafragma, é menor. Ele diz, inclusive, que pode ser que, sabendo todo esse raio-x prévio, você já possa detectar, por exemplo, a dificuldade que o paciente refere, eu durmo melhor do lado direito do que do lado esquerdo. Pode ser que antes do paciente referir isso, você já observe aqui, né, pela avaliação radiológica, que o diafragma está encurtado, né, mais de um lado do que do outro. Então, isso já auxilia nas intervenções terapêuticas subsequentes. Se você já sabe isso, você pode, obviamente, interferir e minimizar os efeitos, né, danosos da condição de esclerose lateral, da doença, né. Aqui, como eu tive que fazer uma avaliação tanto da área de função respiratória quanto nutrição e fonoaudiologia, uma responsabilidade imensa, porque feno, a Adriana vai me ajudar, se tiver algum questionamento, é para ela, não é para mim, tá? Então, em relação à nutrição, esse trabalho perguntava, você faria novamente, né, a gastrostomia? Relaciona com a gastrostomia. A gente sabe que a gastrostomia melhora a nutrição do paciente, em outras palavras, salva vida, né? Salva vidas, né? Melhora o estado geral do indivíduo, hidrata, dá medicamento, alimenta, tudo via gastro, né? Mas muitos dos nossos pacientes têm receio antes de conhecer. Para que isso? Isso dói, vai machucar e tudo mais. E eles um grupo do Canadá, já fala,
Eles resolveram perguntar aos pacientes, né? Fizeram um questionário para checar se os pacientes estavam felizes com a gastrostomia ou se eles sentiram que foi pior, né? Pode passar, Adri. Então, para que se realize a gastrostomia, é importante ter esses indicadores em mente, né? O indivíduo tem que ter disfagia, que é a dificuldade para engolir, né, que isso tende a ficar cada vez mais progressivo. Uma inadequada ingesta de alimentos, está comendo pouco, está engolindo com uma certa dificuldade, cansa para comer, come muito pouco, a gente não quer que emagreça, porque essa doença tem um caráter hipermetabólico, o indivíduo fica consumido, então está com uma inadequada ingesta e está com uma condição ventilatória tendendo ao decréscimo, né? Cada vez mais comprometida. Então, esses são fortes indicadores para a realização da gastrostomia. E aí, no grupo que eles avaliaram, 16 a 21% da equipe deles já apresentava a malnutrição. E entre 70% e 80% já tinha desenvolvido disfagia, que no estudo eles não revelam se era média, moderada ou grave, mas já estavam com disfagia. Então, a gente também sabe que a gastrostomia, ela não interrompe a progressão da doença. E que tem, apesar de ser uma cirurgia muito simples, alguns riscos associados. Nós já temos interferências nas gastrostomias que nós acompanhamos, olha, vai tudo muito bem, graças a Deus, mas é uma cirurgia como outra qualquer. E ela é uma intervenção de escolha. Se o paciente disser definitivamente eu não quero, eu não vou, ele não faz, né? A gente pode ter o tempo todo persuadir, porque sabe é importante, se você não quiser fazer, não faz. Pode ir. Então, eles pegaram 28 pacientes e eles avaliaram esses pacientes, eles tinham pacientes que eles eram do sexo feminino e masculino, mais mulheres do que homens, o índice da doença vulvar era maior do que o acometimento inicial dos negros, e a presença de disfagia também numa escala grande dos pacientes, além de perda de peso, que também aparecia, e a capacidade vital forçada também já se encontrava comprometida.